Meu nome é Jean, e minha vida costumava ser normal. Morava em um pequeno apartamento no centro da cidade, tinha um emprego de escritório monótono e mantinha uma rotina previsível. Tudo mudou quando eu herdei um espelho antigo e misterioso de minha avó. Aquilo que parecia um objeto inofensivo se revelou como um portal para o terror. Minha avó sempre foi uma mulher excêntrica, e o espelho era apenas uma das muitas peças curiosas que ela colecionou ao longo dos anos. Quando ela faleceu, o espelho foi entregue a mim, junto com uma carta que dizia apenas: "Cuidado com o que vê". No início, o espelho não parecia diferente de qualquer outro espelho antigo. Ele tinha uma moldura ornamentada e era adornado com detalhes intrincados, mas nada fora do comum. No entanto, à medida que os dias passavam, comecei a notar algo estranho. Quando eu olhava para o espelho, via cenas perturbadoras de assassinatos brutais. No começo, eu pensava que eram apenas ilusões, fruto de minha imaginação ou do estresse do trabalho. Mas as visões se tornaram cada vez mais vívidas e realistas. Eu via os rostos aterrorizados das vítimas, os olhos do assassino cheios de ódio e luxúria. A sensação de estar lá, testemunhando os crimes, era avassaladora. Com o tempo, as visões começaram a me afetar de maneiras que eu não podia ignorar. Eu estava tendo pesadelos constantes, acordando no meio da noite com o cheiro de sangue e o som dos gritos das vítimas ecoando em meus ouvidos. Minha saúde mental estava desmoronando. Certo dia, enquanto eu olhava fixamente para o espelho, percebi que algo havia mudado. Meu reflexo começou a distorcer, como se estivesse se contorcendo em agonia. Então, uma voz sussurrou em meus ouvidos, uma voz que parecia vir de dentro do espelho. "Você é a próxima", sussurrou a voz, gelando meu sangue. Meus olhos se arregalaram de horror quando percebi o que aquilo significava. Eu estava sendo arrastada para dentro do pesadelo, sendo forçada a fazer parte dos horrores que testemunhava. Eu sabia que precisava lutar contra isso, mas como? Fui até a biblioteca local e comecei a pesquisar obsessivamente sobre o espelho e suas origens. Descobri que ele era conhecido como o Espelho de Almas e tinha uma história sinistra. Dizia-se que ele havia sido criado por um artesão enlouquecido que queria capturar as almas daqueles que ousavam olhar para ele. As almas capturadas eram então usadas para alimentar o poder do espelho, tornando-o uma força sobrenatural. A história também falava de um serial killer que havia sido executado há décadas e cuja alma estava presa no espelho. Ele agora usava o espelho para atrair vítimas para seu mundo de pesadelos, onde ele as caçava impiedosamente. Eu sabia que estava lidando com algo sobrenatural e maligno, e que precisava encontrar uma maneira de quebrar o ciclo. Minha investigação me levou a um homem chamado Professor Gabriel Sinclair, um especialista em artefatos místicos e objetos amaldiçoados. Ele concordou em me ajudar a entender o espelho e encontrar uma maneira de lidar com a ameaça que ele representava. O professor Sinclair me instruiu a manter o espelho coberto e a não olhar para ele sob nenhuma circunstância. Ele realizou rituais de proteção ao redor do espelho e trouxe um médium para tentar se comunicar com a alma do serial killer aprisionada no espelho. Foi um processo assustador, com vozes sussurrantes e objetos se movendo inexplicavelmente, mas o médium finalmente conseguiu fazer contato. A alma do serial killer era perversa e insidiosa. Ele zombou de nós, ameaçando-nos com consequências terríveis se tentássemos detê-lo. Mas o professor Sinclair estava determinado a enfrentar a entidade maligna. Ele realizou um ritual de exorcismo complicado e perigoso, usando as informações que tínhamos reunido sobre o espelho e sua criação. A batalha que se seguiu foi aterrorizante. O espelho tremeu e emitiu uma luz ofuscante. O serial killer lançou visões horripilantes em nossa direção, tentando nos assustar e nos desestabilizar. Mas o professor Sinclair permaneceu firme, recitando palavras antigas e poderosas para enfraquecer a entidade. Finalmente, com um estrondo ensurdecedor, o espelho se partiu em 1000 pedaços. A alma do serial killer foi liberada, lançada de volta ao abismo do qual havia surgido. O alívio que senti foi avassalador, mas também sabia que a batalha estava longe de terminar. Ainda carrego as cicatrizes dessa experiência. As visões e os pesadelos não desapareceram completamente, mas agora tenho as ferramentas e o conhecimento para enfrentá-los.
A cada dia, lembro-me do preço que paguei por mexer com forças além da compreensão humana e espero nunca mais ver aquele espelho sombrio novamente.